Paulo era um fariseu muito zeloso. E Paulo ele perseguiu os cristãos. E esse ponto, ele mudou completamente a vida de Paulo, porque Paulo ele passou a compreender que a salvação não é conquistada pelas obras, como Paulo acreditava. Paulo ele era um homem conhecedor, um homem estudado das Escrituras. E Paulo, ele passa a compreender que o fruto da graça de Deus é mediante a fé de Cristo. As cartas aos Romanos é um dos livros mais lindos da Bíblia, que eu acho, porque fala exatamente sobre o Evangelho de Cristo. Fala sobre a salvação mediante a fé de Cristo. Então, Paulo deixa uma lição para nós, que ninguém está longe demais para ser alcançado. A gente pode ser o pecador mais vil, mais perverso, mas Deus está lá e nos alcança. Glória a Deus. O Senhor, com a sua graça e sua misericórdia, Ele nos alcança e nos transforma. Aleluia. Um chamado, Paulo tinha um chamado para a missão do Evangelho de Jesus. Então, desde a conversão de Paulo, Deus revelou que ele seria um instrumento escolhido por Deus para levar o nome de Cristo às nações. Que antes a palavra de Deus era limitada apenas para o povo de Israel e aos judeus. Só que os judeus rejeitaram a palavra de Deus. E a palavra do Senhor então passa a ser proclamada a todas as nações, não só limitada a Israel, mas também aos gentios. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, isso mostra para nós que a salvação é oferecida a todos. E esse chamado de cumprir a promessa feita a Abraão e de todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão. Então, a salvação passou a ser alcançada para todos. E a missão da igreja é anunciar Cristo a todas as pessoas sem distinção. Aleluia. Paulo enfrentou prisões, açoites também, naufragos, perseguições, fome e rejeição. E mesmo assim, Paulo não abandonou a sua missão. Paulo ele vai declarar e dizer assim: mas em nada considero a vida preciosa para mim. Contanto que complete a minha carreira em um ministério que recebi do Senhor Jesus. O compromisso de Paulo, ele não dependia das circunstâncias, mas da convicção que Paulo tinha em Cristo, que era digno de ser anunciado. Então, a missão ela exige de nós perseverança, coragem, fidelidade, amor a Cristo. E Paulo, ele, com seus primeiros exemplos, Paulo compreende que o Evangelho precisa ser alcançado em todas as gerações. E Paulo investiu na formação de novos líderes, incentivou as igrejas, ensinou as igrejas a permanecerem firmes na fé. E ao final da sua vida, da sua carreira, Paulo, ele afirma: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo ele permanece firme como um dos maiores exemplos missionários da palavra de Deus, das igrejas que ele fundou, as cartas inspiradas que ele escreveu, e do exemplo da dedicação à missão do Evangelho. Então, nós como igreja, a missão da igreja é tocar o Evangelho. Deus ele transforma vidas para cumprir o propósito. E todo cristão ele é chamado a participar da missão. O Evangelho ele deve ser anunciado a todos os povos. E a igreja existe para fazer discípulos e plantar igrejas. O amor de Cristo nos impulsiona a proclamar a salvação. Aleluia. Porque aquele que um dia estava perdido